Queridos irmãos, a paz do Senhor e irmãs, né? Hoje com um início especial, quero desejar a todas as mamães, no próximo domingo, é Dia das Mães, desejar um feliz Dia das Mães, né? Que você tenha a companhia dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, que Deus te abençoe ricamente, né? As mães do ventre, as mães de coração, todas aquelas mulheres que dedicaram a sua vida, dedicam a sua vida para a formação de um cidadão, uma cidadã honesta, né? Pessoa de um ser humano. Que Deus abençoe a todas as mamães, que Deus abençoe e que Deus dê sabedoria aos filhos para que eles possam valorizar, eles possam entender a importância de ter uma pessoa tão, se falar importante, eu vou usar de redundância, mas uma pessoa tão especial, uma pessoa tão especial. E ela não é especial porque ela pode ter bens materiais, financeiros. Não, ela não é especial. A mamãe não é especial porque ela pode te dar uma determinada comodidade, um determinado estilo de vida, marcas de roupa. Não, ela é especial porque ela tem algo que destaca ela. Este ser especial, ele é destacado por um sentimento que só ela tem, que é o amor pelos seus filhos. Deus, quando ele vai falar do seu amor, ele se compara a uma mãe. O amor de Deus é comparado. Ele diz, olha, ainda que uma mãe se esqueça, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela gerou, que ela amamentou, todavia não me esquecerei de ti. Então, que Deus abençoe todas as mães, independente da sua classe social, independente da sua, as mães de todas as regiões do Brasil, de fora dele, né? E os filhos que têm que têm este privilégio de ter as suas mães consigo, né? No dia, pelo menos no dia, se esforce para estar próximo da sua mãe, para estar perto da sua mãe. Faça esforço, faça esforço. Porque nós que não temos mais este privilégio, esta alegria, nos faz. Geralmente, nós aprendemos a valorizar, né? Somente quando, na maioria das vezes, quando nós já não temos mais aquilo que deveria ser o objeto, mas mesmo não tendo próximo dos nossos olhos, elas estão ligadas a nós intrinsecamente nos nossos corações, nas nossas vidas. E quanto mais passa o tempo, mais nós notamos a importância da mãe na nossa vida. Fiquem tranquilos, porque no Dia dos Pais, se eu estiver aqui, eu também vou falar alguma coisa. Então, parabéns a todas as vezes, independente de qualquer coisa, parabéns a todas as mães que se dedicam, que se esforçam, que doam a sua vida em todos os sentidos em prol da criação, do desenvolvimento de um ser humano. E falando
nisso, eu coloquei no início que nós teríamos um tema livre, mas você pode perguntar, você pode participar, você pode estar junto, né? Eu coloquei um temporizador aqui para nós não passarmos muito do horário. Pus às 21 horas, porque hoje, na maioria das igrejas, das denominações, é dia de culto. Para não, vai que alguém está no culto e gostaria de participar, então tem um determinado tempo, tá bem? E nessa noite eu gostaria de falar sobre o propósito do suprimento. Eu coloquei, não sei se vai aparecer, mas eu coloquei aí o propósito do suprimento de Deus. Por que Deus responde às nossas orações? Por que Deus ele nos responde? Por que ele faz acontecer aquilo que nós pedimos? É só o início, não é só para nós termos uma base, uma localização, um norte daquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, por quê? Qual o propósito de Deus em suprir as nossas necessidades? E, para tanto, eu gostaria de usar uma referência bíblica muito conhecida da igreja, muito conhecida dos cristãos que têm por costume ler a Bíblia ou estar em contato com as Sagradas Escrituras, que se encontra no livro no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, ele traz por título Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós vamos ter uma mãe que está lutando por seus 2 filhos. Então, eu acredito que tenha vindo a calhar essa referência, esses versículos, tá bem? Obviamente que nós não vamos ter tempo para discorrer todos os versículos, mas vamos tirar algumas lições. Na versão que eu estou usando, a versão é a Almeida Corrigida Fiel, ela está escrita desta maneira. Talvez você possa estar usando uma outra versão bíblica, tá bem? Mas na minha versão está escrito assim, olha: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Eu vou pedir que você guarde algumas palavras que eu vou ler aqui. Uma delas é temia ao Senhor. Continuando. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Guarde isso também. Uma botija de azeite. Uma botija. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Guarde essa palavra também. Vai e pede para ti, porque vai fazer parte do pensamento de hoje. O versículo 4 diz: então, depois de pedir, logicamente, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a porta. Guarde esta palavra também. Fecha a porta. Sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vasos nenhum.
Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse, ao homem de Deus, perdão, ponto e vírgula, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então, o que nós vamos falar nesta noite? O propósito do suprimento de Deus. Por que Deus nos abençoa? Por que Deus responde às nossas orações? Então vamos começar pensando desta maneira. O problema desta mulher não era o medo de não receber a bênção de Deus. O problema não é o medo. Obviamente, nós temos uma necessidade, nós vamos a Deus em oração e o Senhor Deus, Ele vai responder a nossa oração. Então, o problema não é este. O problema é o que eu vou fazer com a resposta de Deus. Eu gostaria de começar com esta indagação, com esta pergunta. O que é que eu vou fazer? O meu medo não é de não receber, mas em recebendo, o que é que eu vou fazer ou o que eu vou fazer com aquilo que Deus me der, com aquilo que Deus me responder, com aquilo que Deus me presentear, com a resposta da minha oração. Veja que a mulher, ela simplesmente chega no profeta. Ela chega no profeta. Então, vamos partir desse princípio. O que é que eu vou fazer? Então, o problema não está no medo de não receber. O problema está o que eu vou fazer com aquilo que eu receber. Existem muitos irmãos, muitas irmãs, muitos crentes que têm uma determinada dificuldade em administrar as bênçãos de Deus, administrar a resposta de Deus. Veja que coisa interessante. A segunda parte que eu gostaria de falar nesta noite é isso. Eu pedi para que vocês separassem algumas palavras que eu fui lendo, que nós fomos lendo, que fomos destacando nesta passagem bíblica, nesta passagem da viúva que solicita a ajuda do homem de Deus, e, obviamente, o homem de Deus ele vai trabalhar com alguma coisa que nós temos. A oração vai partir de algo que nós temos, da necessidade que nós temos, ou de alguma coisa que nós temos, não que Deus precise de ajuda, mas de algo que nós temos para dar início ao processo da resposta de Deus. E veja bem, por que eu posso acreditar? Quando eu posso acreditar na resposta de Deus? Quando eu posso? Então, a primeira pergunta é assim: o que eu vou fazer com a bênção de Deus? A certeza é que Deus vai me abençoar. A certeza é que Deus vai suprir a minha necessidade. Eu não sei o tempo, eu não sei a hora, mas Deus, Ele vai prover. Abraão, no caminho com seu filho Isaque, constantemente, o jovem indagava o seu pai a respeito do sacrifício. Ele dizia, e o cordeiro? E a resposta do pai era sempre essa: o cordeiro para si Deus proverá. Então, a providência de Deus, ela é uma realidade na vida daquele que está na presença do Senhor, que tem a fé para exigir, para pedir ou para orar, não exigir, me perdoe, para orar e colocar diante de Deus a sua necessidade. Então, a primeira pergunta seria essa. Não é que Deus não vai me responder, mas o que é que eu vou fazer com aquilo que Deus me der? E muitas vezes o Senhor, Ele vai suprir a nossa necessidade de uma maneira especial, diferente daquilo que nós esperamos, diferente daquilo que nós imaginávamos. Então, vamos lá. Para não passar o carro na frente dos bois, né? Então, a primeira pergunta foi essa. A segunda pergunta é: quando eu posso crer que Deus vai responder a minha oração? Nós vimos algumas, nas palavras que eu pedi para vocês separarem, que vocês destacarem aqui na nossa leitura. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 palavras.
Por que aquela mulher foi até o homem de Deus? Veja que ela tem alguns argumentos para colocar diante de Deus. Obviamente, ela sabia que falando com Eliseu, ela estaria falando com Deus, porque Eliseu era o representante, é o profeta de Deus. Obviamente, ele é aquele que colocaria diante, ela tinha fé de que ele colocaria diante de Deus a sua necessidade, a sua precisão. Então, vejam bem, a primeira coisa que nós vemos aqui, saindo do que eu escrevi, saindo do que eu pensei hoje, é que quando nós vamos procurar alguém, quando nós temos uma necessidade, seja ela de ordem financeira, de ordem física, de ordem, qual seja, primeiro, nós temos que andar com pessoas confiáveis, pessoas que eu tenho certeza ou que ele ou ela vai me ajudar com o meu problema, não vai aumentar o meu problema. Veja que essa mulher, ela não vai no vizinho, ela vai procurar o homem de Deus, ela vai procurar o profeta, o representante de Deus naquele lugar. Então, a primeira coisa impressionante que nós vemos na vida dessa mulher, saí totalmente do que eu escrevi aqui, mas me veio isto à memória. Quando for procurar alguém, tenho certeza de que esta pessoa, que esta pessoa é realmente um servo de Deus. Ele é realmente um servo de Deus, ele é realmente um representante de Deus na face da terra. Tá bem? Mas como eu posso esperar a resposta de Deus? Veja, que na vida desta mulher existiam algumas particularidades que ela apresenta diante de Eliseu. A primeira coisa que ela não diz somente que o marido dela está morto. Não, ela diz o quê? Você sabe, veja, que ela era uma esposa de profeta. E ela olha para ele e diz assim, veja, meu marido, teu servo, morreu. Primeira coisa, ele servia a Eliseu. Então não era um desocupado, não era um desocupado. Mas o que eu separei, eu achei interessante aqui, é que ela diz assim, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, por que essa mulher poderia ter certeza de que Deus responderia a sua oração? Primeiro, porque havia fidelidade na casa dela. Fidelidade. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Havia temor de Deus, havia respeito para com Deus. Então, havia fidelidade na vida deste homem. Consequentemente, a sua família também serviria ao Senhor. Vamos pensar assim. Se esta mulher não fosse uma serva de Deus, não andasse juntamente com o seu marido, ali na obra de Deus, ela também não ousaria vir falar com o profeta. Veja que ela tem uma certa liberdade de ir até o profeta. Então ela diz, meu marido temia ao Senhor. Primeira coisa, fidelidade. A fidelidade deste homem, ainda que agora falecido, porém a sua história ainda está diante de Deus. A primeira coisa que ela cita, ela diz, meu marido temia ao Senhor. Então, quando eu começo a acreditar que Deus pode, ele não é obrigado, ele não vai responder por causa disso, mas, vejam bem, nós precisamos ter algumas qualidades na nossa vida. E o primeiro, ela diz assim, veja, meu marido temia ao Senhor. Então, nós vemos aqui fidelidade, era uma casa fiel a Deus, era uma família fiel a Deus. E nós precisamos prezar pela fidelidade a Deus, por sermos fiéis a Deus, independente das circunstâncias. A segunda coisa que eu pedi para que fosse destacada, esta mulher, o profeta pergunta para ela, o que é que você tem na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada, a não ser uma botija. Uma botija. Ela não tinha um vaso, ela não tinha uma talha, ela tinha um vaso. Isto fala do quê? De simplicidade. Não devia ser uma casa que podia ostentar grandes coisas. Ela tinha algo, não era grande,
Não era, não chamar, talvez não chamaria a atenção de muita gente. Ela disse, eu tenho uma botija. Então, veja, primeira coisa, fidelidade, a segunda coisa, simplicidade. Eu tenho uma botija, que é diferente de um vaso, que é diferente de uma talha, né? De uma talha. Quando nós lembramos do capítulo 2 de João, quando Cristo ele transforma a água em vinho, diz lá que tem 6 talhas, e cada talha cabia X metretas, quer dizer, eram litros e litros de água que cabiam ali dentro. O vaso, nós temos na preparação do cenáculo para a última Páscoa, para a reunião do Senhor com os seus discípulos, nós temos um homem carregando um vaso, quer dizer, e esta mulher, ela diz que ela tem uma botija de azeite. Quer dizer, primeira coisa, nós, ainda que tenhamos, mas a simplicidade ela tem que transparecer na nossa vida. A simplicidade ela é diferente da arrogância. Essa mulher, ela disse, ela chegou ao ponto de dizer, eu não tenho nada, tenho uma botija. Quer dizer, para ela, aquilo parecia insignificante. Eu estou me lembrando agora, quando o Senhor vai alimentar aquela multidão, e os discípulos dizem, nós não temos nada, temos 5 pães e 2 peixinhos, um menino tem aqui, um jovem tem aqui. E o que é isso para tanta gente? Veja que menosprezamos, diminuímos, minimizamos aquilo que temos. Muitas vezes nós não vemos em nossa vida algo que possa ocasionar um milagre, mas o nosso Deus... Bom, voltamos aqui, veja, então primeiro tem fidelidade, meu marido temia o Senhor, ele temia o Senhor, ele se servia e temia o Senhor. Eu tenho uma botija, não tenho nada, eu tenho uma botija, o que era aquilo, eu me lembro agora das moedas também, daquela senhora jogando no gasofilácio, mas o que era aquilo, vejam bem, porém, por que eu posso acreditar? Eu começo a acreditar no milagre, eu posso, na resposta de Deus, naquilo que Deus pode fazer. O segundo que eu pedi, para vocês guardarem, o interessante é que o profeta fala para ela assim, vai até os seus vizinhos, e pede. Olha que coisa interessante. Pedir, dar, doar é fácil. Pedir é difícil. Por quê? Pedir fala de humildade. A pessoa tem que ser muito humilde para ela expor os seus problemas, para ela revelar. A partir do momento que você vai pedir alguma coisa para alguém, um favor, sei lá o que seja, vai aguçar, vai despertar na pessoa que você vai falar um pensamento. Ah, se está pedindo é porque está precisando. Será que está passando necessidade? Será isso? Veja bem, eu estou conjecturando com vocês, pensando com vocês. Mas o profeta diz, vai lá e pede. Pede. A terceira coisa que eu vejo nessa casa, a mulher era humilde a ponto do quê? De sair da sua casa e pedir para os vizinhos. E uma qualidade boa que ela tinha vizinhos. Existem muitos de nós que nem vizinhos, os vizinhos, nós não temos vizinhos, vamos dizer assim, não temos vizinhos. Não temos vizinhos não porque eles não existam. Eu me lembro de uma feita há muitos anos atrás, quando o pastor disse assim, o vizinho da frente é isso, o vizinho do lado é aquilo, do outro é isso. Quer dizer, essa pessoa ela não vive numa vizinhança, ela vive num campo de guerra. E nós dependemos de Deus, mas precisamos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Voltando, para que a digressão não seja tão grande, segundo o que ele diz, pede emprestado. Aquela mulher era humilde o suficiente para sair e pedir emprestado, porque ela tinha uma necessidade. Ela tinha uma necessidade. E ele diz assim, veja bem, olha que coisa impressionante, pede vasos emprestados e não poucos. Veja que o vaso era um objeto de muita utilidade. Servia para condicionar líquidos, grãos, tudo que você fosse guardar, você ia condicionar em vasos. Então, para emprestar, a pessoa tinha que ter uma determinada consideração pela pessoa. Então, ele vai lá, ela sai da sua casa e ele diz, pede emprestar. Então, essa mulher era humilde o suficiente. Quando eu começo a acreditar na bênção de Deus?
Quando eu começo a acreditar, quando eu sou humilde, a minha necessidade, ela supera o meu orgulho, a minha jactância, ela supera a minha soberba, ela supera tudo isso. A minha fé, ela supera tudo isso. Então, eu começo a acreditar que Deus vai me responder. Veja bem, então vamos lá, recapitulando. Essa mulher tinha fidelidade, sua casa era fiel, seu marido temia. Segundo, ela era simples, havia uma simplicidade, que ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija. Terceiro, ela era humilde, porque o profeta falou assim, vai e pede. Tem muita gente que prefere passar necessidades, passar... Por isso que a Bíblia diz assim, olha, comunique aos santos na vossa necessidade. Comunicai aos santos a vossa necessidade. Mas tem gente que prefere, é tão orgulhosa, que prefere passar o perrengue, a necessidade, mas não procura quem pode ajudar. Lembra no começo que eu disse, e quando for procurar, procure um homem, uma mulher de Deus de verdade. Tá bom? Não vá sair por aí contando os seus problemas, as suas necessidades para qualquer um, porque tem muita gente que tem a aparência de que quer ajudar, mas infelizmente não quer te ajudar. Né? O prazer, às vezes, de alguns é até prazeroso para ele saber, ou para ela saber que você está passando necessidade. Aí o outro prazer é contar para os outros a sua necessidade. Então, quando for falar com alguém, procure um homem de Deus. Tá bem? Se você é evangélico, se você é cristão, se você é crente, procure o seu pastor, procure um obreiro de confiança, um homem, a mulher que Deus colocou no lugar onde você está, para que você receba um aconselhamento celestial, para que ore com você, para que esteja com você. Então, precisamos tomar cuidado. A quarta palavra que eu pedi, dentro da leitura que eu pedi para vocês gravarem, é fecha a porta. O profeta falou assim, depois que você adquirir, você pegar os vasos emprestados, você volta para casa e fecha a porta sobre você e sobre seus filhos. Quer dizer, não é fechar sobre jogar em cima de você. Mas depois que você entrou no recinto, no quarto, sei lá qual era o recinto, você fecha a porta. Isso revela o que? Quando eu fecho a porta, isso revela intimidade. Eu quero um momento a sós. Agora é eu e Deus. Eu fechei a porta. Não entra mais ninguém. Essa porta pode ser física, quando eu entro no meu quarto para orar. Essa porta pode ser uma porta espiritual, quando eu fecho a minha boca e eu falo com Deus em pensamentos, porque o Senhor, Ele entende, o Espírito Santo, Ele sabe entender o gemido de um coração, Ele entende a minha oração, Ele entende a minha necessidade, eu não preciso, ainda que eu não tenha forças para falar, mas Ele vai me entender, Ele vai me entender. Então Ele diz, feche a porta, quer dizer, agora é o momento de intimidade, é o momento de começar a encher os vasos, é o momento da multiplicação, e é esse o momento em que eu preciso me reservar, em que eu preciso fechar a porta, em que eu preciso estar a sós com Deus, estar a sós com Deus. Então, a primeira pergunta é, o que você vai fazer com a resposta de Deus? Segundo, quando eu posso esperar a resposta de Deus? Quando? Quando eu sou fiel, quando eu sou simples, quando eu sou humilde, quando eu tenho intimidade com Deus. Então, 4 coisas nós temos aqui. 4 coisas nós temos aqui. E quando eu entendo que Deus, porque aí o último é, o azeite parou. Não é que acabou o azeite. Se ela tivesse aí centenas e centenas de vasos, todos eles seriam cheios. Porém, obviamente, os vasos vieram na quantidade necessária e o azeite não é a bênção de Deus, o milagre de Deus, a resposta de Deus, não é para ser jogada fora, não é para ser desperdiçado. Enchendo-se fartamente o número de vasos que ela tinha, o azeite cessou. Não é que acabou. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não trazem dores, e elas são sobejas. A bênção das respostas de Deus, os milagres de Deus, eles são infinitos. Eles são infinitos. O problema é que agora não posso desperdiçar, porque acabou os vasos. A outra qualidade desta mulher é entender que Deus ele vai fazer como?
Ele vai me dar conforme a minha necessidade. É por isso que nós oramos a oração dominical que o Pai nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando nós vamos para o deserto, nos lembramos da murmuração dos judeus, veja que o maná ele era dado sob medida. Se você pegasse a mais, ele estragaria. No outro dia, ele estaria estragado. Por quê? Todos os dias Deus derramava a quantidade necessária, suficiente, para que todos comessem e se fartassem e não desperdiçassem. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, vejam bem, por que essa mulher pode acreditar? Por que essa mulher vai até o homem de Deus? Por que eu posso chegar em Deus através de Cristo Jesus? Por que eu posso estar ali? Primeiro, veja bem, essa mulher havia fidelidade na casa dela. Meu marido temia o Senhor, você sabe disso. Ela falou para o profeta, para Eliseu, meu marido temia o Senhor. Primeiro, havia fidelidade. Dois, ela era uma pessoa simples. Existe a pessoa humilde e a pessoa simples. A simplicidade, tem pessoas que são simples e não são humildes. Tem pessoas que não são simples, têm em abundância, mas são pessoas humildes. Então, o sentimento da humildade é uma coisa. A aparência da simplicidade é outra. São coisas totalmente diferentes. Então, vejam bem, essa casa era uma casa diferenciada. Esse homem temia o Senhor e ele criou os seus filhos, ele levou o seu casamento, ele conduziu a sua casa debaixo do temor de Deus. Então, quando eu comecei falando assim, o problema não era o medo de não receber de Deus. Ela vai até o homem de Deus porque ela sabe que ele teria uma resposta para ela. Se nós olharmos em toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, as pessoas elas iam até o homem de Deus, elas iam até os profetas para ter aconselhamento, para ter uma resposta, para colocar diante de Deus os seus problemas, iam até o sacerdote, o sumo sacerdote, que representava uma vez por ano diante de Deus no Santo dos Santos, tá bom? Então, vejam bem, ela vai porque é difícil você chegar em Deus quando algumas coisas não tem, não existe. Eu não estou falando de aparência, eu estou falando do espiritual. Quando alguma coisa não existe na nossa vida, então fica difícil para nós. Por que fica difícil? Porque nós não temos algumas qualificações ou alguns requisitos para podermos chegar diante de Deus. É um versículo bastante, eu vou citar o versículo, que é muito usado, mas eu quero tirar a primeira parte e ficar com a parte em que Deus diz assim, seja fiel e faça prova de mim. Então, veja bem, há uma condição para fazer prova de Deus. Você tem que ser fiel. Então, não adianta querer ficar contando bravata diante de Deus se você não é fiel. Não é fiel em nenhum sentido. Eu não estou falando tão somente no sentido financeiro, eu estou falando em todos os sentidos. Se não há uma fidelidade, veja que Deus diz assim, se você for fiel numa determinada coisa, você pode fazer prova de mim. E outra, provar a Deus é uma coisa, tentar Deus é outra. Tiago diz que Deus não tenta e não pode ser tentado. Então, vejam bem, provar, fazer prova de Deus é uma coisa. Tentar a Deus é outra coisa completamente diferente. Existem pessoas que eles provocam a Deus, eles tentam a Deus, eles não fazem prova de Deus. Veja que essa mulher, ela faz uma prova de Deus. Lá Elias, quando o menino morre, ela vai até ele, ela nem expõe o problema, mas ela faz uma prova. Eu te pedi alguma coisa? Não. Está lá o menino, vamos lá. Vai lá, fulano de tal, vai lá o menino que me serve. Ele falou, não, eu quero que você. Mas veja que interessante, ela disse, eu pedi alguma coisa, eu não pedi nada, e agora a minha alegria, o que eu esperei a vida inteira está morto lá em cima da cama. E o profeta vai até o problema daquela mulher e Deus soluciona o problema. Deus soluciona o problema. Então essas pessoas, elas iam até os homens de Deus do passado, do período intermediário, vamos dizer assim, do período veterotestamentário,
do período neotestamentário, no presente, as pessoas vão até o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele representante que Deus colocou. Por quê? Porque eles têm na memória que aquela pessoa que está ali, Deus colocou. Deus colocou para quê? Para que ele interceda, para que ele aconselhe, para que ele ajude, para que ele chore junto, para que ele dê um jeito, para que ele ajude aquela pessoa, aquela família a resolver, a sair daquele problema. Veja bem, mas essa mulher tinha todas essas qualidades na casa dela. Na casa dela. Quais eram as qualidades? Então, eles eram fiéis, eles eram simples, eles eram humildes, porque ele diz para ela o quê? Você vai pedir. Veja, você vai pedir. E o problema do pedir é como eu disse, o arrogante não pede. Né? O arrogante não pede. O soberbo não pede. Mas o humilde, ele pede. Ele pede. Ele estende a mão para pedir. Então, essa pessoa, essa família, ela teve intimidade com Deus. Ela fechou a porta. O profeta disse, entra e fecha a porta. Fecha a porta. Às vezes, essa nossa porta, ela anda muito aberta, muito escancarada. E aí a resposta não vem. O problema, ele continua, ele persiste, mas não vem. Ele não vem por quê? Porque a portinha não fecha. Sempre. Né? Lá, obviamente, no contexto, lá era uma porta física. Separava, ou que isolava um cômodo. Mas existe a porta. Né? Existem as janelas e partes do corpo, eles simbolizam, né? Eles simbolizam algumas lições que nós precisamos aprender. Tá bem? Até aqui nós chegamos na parte fácil. Então vamos recapitular. O problema dessa mulher não era o medo de não receber, mas o que ela ia fazer, o que ela vai fazer. Segundo, por que ela podia esperar? Por que ela podia esperar a resposta de Deus? Por causa dessas 5 particularidades, dessas 5 qualidades, dessas 5 que havia na vida dela e da família. Apesar do marido estar morto, porém, a história dele, a fidelidade dele, o serviço dele diante de Deus não está morto, não está apagado. Não está apagado. Até a vida do próprio profeta Eliseu, quando ela é finda, um homem é jogado dentro da cova, vamos dizer assim, em que se encontram os ossos do profeta, e o morto, ao tocar nos ossos do profeta, ele ressuscita, vamos dizer assim. É que ele pediu a porção dobrada, alguns vão dizer assim, ele pediu a porção dobrada de Elias. Elias fez 10 milagres ao todo. Então, a porção dobrada seria 20. Então, tinha o número 19. 19 não é o dobro de 10. O dobro de 10 é 20. Então, mesmo ainda morto, vejam os ossos de Eliseu, quando o morto toca nos ossos de Eliseu, o morto, eu acredito que ele ainda passou à frente daqueles que estavam correndo, carregando o corpo dele. Tamanha foi a bênção na vida daquele homem. É uma descontração. Calma, fiquem tranquilos, é só uma descontração. Mas vejam bem, Deus, aquele homem estava morto, mas a história dele não estava morta. O serviço dele, o trabalho dele não está morto. Então, Deus faz menção ainda do trabalho dele, quando ela expõe tudo aquilo que fez. Agora vem a parte mais difícil. Veja bem, por que a parte mais difícil? Porque agora os vasos estão cheios. Está cheio, cessou o azeite, já disse, não acabou o azeite, mas não tinha mais razão de ser de Deus multiplicar o azeite, porque não tinham de colocar, vai fazer o quê? Jogar fora? Não, bênção não é para jogar fora, tá bom? Então, veja bem, porém, quando ela chega no profeta, ela diz para ele, olha, cessou o azeite. Agora vem a parte mais difícil. Por que a parte mais difícil? Vamos entender por que a parte mais difícil. Veja, eu comecei perguntando, o que você vai fazer com a bênção? Segundo, por que eu posso crer na bênção? Por que eu posso esperar uma resposta favorável de Deus? Terceiro, a parte mais difícil. A bênção veio. A bênção veio. E o profeta, ele diz para ela o quê? Primeira coisa que ele falou para ela, agora você pega o azeite, vai e vende. Porém, meus queridos
queridos irmãos, onde está a dificuldade? Onde está o problema? Onde algumas pessoas, alguns crentes encontram dificuldade na manutenção da bênção de Deus, da resposta de Deus, daquilo que Deus entrega na mão dele. A primeira coisa que nós vemos é que Deus supriu as expectativas daquela mulher. Foi além das expectativas daquela mulher. Veja que o profeta disse, peça vasos, não poucos. Quer dizer, peça muitos, muitos. Porque Deus tinha um propósito. E o tema é o propósito do suprimento de Deus. Qual é o propósito do suprimento de Deus na nossa vida? Por que Deus responde à nossa oração? Então, a primeira coisa que ele diz aqui, vai lá e vende. Vai lá e vende. Aqui está um problema. Por quê? Porque era muito vaso, era muito dinheiro. E eu me lembro de Safira e Ananias, ou de Ananias e Safira. Então, eles fizeram um pedido a Deus, eles colocaram algo à disposição dos apóstolos, e Deus fez o quê? E Deus foi além das expectativas deles. E o valor era X da casa, eles venderam a propriedade por 2 vezes X. Aqui está um grande problema. E o que acontece com Ananias e Safira? Eles vão tentar mentir. Eles vão tentar ludibriar, enganar. Por quê? A promessa foi essa. O valor que eu vender, eu entrego. Só que eles achavam que era só X. E Deus os provou fazendo o quê? Vendendo além. O valor foi acima do que eles. E astutamente, o problema está aqui, porque eles tentaram agir astutamente, ardilosamente. A gente chega em Pedro e faz o seguinte, olha, está aqui o valor da casa. Só que eles não estavam mentindo para Pedro, eles estavam mentindo para o Espírito Santo. É aqui que está o problema. Então, essa mulher, ela tinha agora a obrigação de pôr em prática tudo que ela disse aqui no caminho. Meu marido temia o Senhor, eu só tenho uma botija, eu já pedi emprestado, eu fechei a porta, o azeite cessou e agora eu tenho que vender. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, a bênção é recalcada, sacudida e transbordante. É aí quando a pessoa não consegue administrar. Ananias e Safira não conseguiram. E muitos crentes não conseguem. Muitos crentes não conseguem administrar a bênção de Deus. Tem olho grande. Eu lembro muitas vezes, na hora do almoço ou na hora do jantar, quando a gente colocava comida demais no prato, o final do meu pai dizia, enche mais o bucho, enche primeiro o bucho, enche primeiro os olhos do que o bucho. Aí depois nunca havia comida, tanta comida que foi no prato. Né? Então, muitas vezes, nós, a bênção de Deus, quando ela vem, nos tira do foco, nos tira do propósito. Veja que ela chegou com um problema. Ela disse, nós devemos e os credores vieram. Então, qual era a preocupação dela? Vai levar meus filhos, eu tenho que pagar a dívida. Mas para pagar a dívida, primeiro ela tem que vender. O problema não foi vender, o problema é que era muito azeite. Vamos dizer assim, era muito dinheiro, era muito mais. E tem gente que muitas vezes se perde nisso. A ganância, a avareza. Então, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é me abençoar. E muitas vezes eu sou provado pelas bênçãos de Deus, pelos milagres de Deus. Mas como é que eu vou agir? Como eu vou me comportar com a bênção de Deus? 2, ele disse assim, vai lá e vende. Depois de vender, agora o problema fica maior ainda. Vendeu. Vendeu e o que aconteceu? Como era muito azeite, o volume de dinheiro também foi muito grande. E qual é a tendência? Né? Qual é a tendência? É luxar. Tem muita brincadeira assim na internet, né? O cabra está lá dentro d'água, ou sei lá quem, em tal lugar, diz, aqui não sei o quê, aqui está a conta de água, aqui está a conta de luz. Tem essas brincadeiras lá na internet. Veja, ela até vendeu. Agora você vai
ter que pegar esse dinheiro e pagar, porque foi essa a sua oração. Foi esse o seu pedido. Veja bem, é o porquê. Como era o porquê da oração? Eu tenho uma dívida e preciso pagar. Então Deus falou, eu vou suprir a sua necessidade para você fazer o quê? Para você pagar. Veja que ele não deu dinheiro para ela. Ele multiplicou a botijinha de azeite que ela tinha e aquilo que ela tinha, ela vendeu. Agora o problema é, qual era o motivo da súplica? Dinheiro. Agora ela tem dinheiro. O profeta disse, vai lá e paga. E existem pessoas que eles estão totalmente enrolados, passam por constrangimentos, passam por momentos difíceis. Por quê? Porque até vendem o azeite. Eles até recebem a bênção de Deus, mas na hora de fazer aquilo que deveria fazer, ele pega e vai fazer outra coisa. Né? Vai trocar de carro, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o que lá, vai comprar roupa, vai. Esquece, né? Esquece. Por quê? Fica ofuscado com o tamanho da bênção. Fica ofuscado. Então, essa mulher aqui, ele disse, vai lá e paga. Tem pessoa que ele até recebe para pagar. Mas quando ele vê o montante, eu vou dizer o seguinte, eu pago 50%, os outros 50% eu embolso, eu deposito, eu gasto. Não, vai lá e paga a totalidade da sua dívida. Paga a totalidade. Quanto que é? X, vai lá e paga. E essa pessoa, veja bem, ela não ficou com medo. Tem pessoa que fica assim, mas será que vai sobrar? Mas será que vai dar? Mas será que... porque eu tenho outras coisas. Calma, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu dia, cada milagre no seu momento. Assim como o pecado de cada dia basta, como a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal, a bênção também. Veja que eu falei que o maná caía todos os dias, chovia todos os dias o alimento que era necessário. Vai fazer parte da lição que nós vamos postar no outro canal. Se você puder nos ajudar, nos acompanhar, se inscrever, estamos ali. No vermelhinho. No vermelhinho. Nos ajude. Então, vejam bem, ele disse, vende e paga. Olha o processo. Vende e paga. Então, é para pagar tudo o que Deus te deu, ainda que não sobrasse. Veja bem, ainda que não sobrasse, o que Deus te deu é para pagar o que você pediu. É para fazer o que você pediu. Não é para inventar outra coisa no meio do caminho. Não é para inventar uma outra. Não é para mudar. Veja que você fez um acordo, não foi com o homem. Você fez com Deus. Aquela mulher estava falando com Eliseu, mas ela sabia que era um representante de Deus. Então não estava. Por isso que Pedro diz, por que o diabo colocou no coração de vocês para mentir contra o Espírito Santo? Quer dizer, não é contra mim, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E é aí que está o problema. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo acordos com o homem de Deus, com a mulher que serve a Deus. E não, nós estamos fazendo um acordo com Deus. Diz que Eclesiastes capítulo 5, ele diz o quê? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais ao ouvido do que fazer sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo? É aquele que você vai, fala que vai fazer, fala, e quando Deus te abençoa, você simplesmente esquece de tudo que você falou. Por isso que ele diz, e não diga depois diante do anjo que foi esquecimento, que foi um engano, porque Deus não se agrada de tolos, está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 5. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós não estamos fazendo acordos com homens, estamos fazendo acordo com Deus. Porque não foi o Eliseu que supriu a necessidade da viúva de azeite. Quem supriu foi Deus. Então o acordo dela foi com Deus. Ele diz, então vai e vende. Vendi. E agora? Agora paga. Ah, mas eu posso dividir em 3? Eu posso pagar metade, a outra metade? Paga tudo! O dinheiro que Deus te deu, o suprimento que Deus te deu, a resposta de Deus é para tudo. Então aquela mulher, ela foi lá, independente, né, no final nós vamos falar sobre independente se sobra ou não. Se não sobrasse daquele azeite, então somente se não sobrasse daquele azeite,
No outro dia, Deus supriria a necessidade daquela mulher de outra mulher, daquelas crianças, daqueles filhos, daquela casa. Assim como o maná era todo dia, o alimento era todo dia, a nuvem era todo dia, a coluna de fogo era todo dia. Então, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus não é inconstante. Deus não é inconstante. Veja, paga. Porque o motivo da tua oração foi essa, o motivo do teu pedido foi esse, a sua súplica foi essa. Eu tenho que pagar os credores. Então, por que você está fazendo com o milagre de Deus na tua vida? O que é que nós estamos fazendo com as respostas de Deus na nossa vida? Simplesmente damos de ombro e largamos para lá, esquecemos tudo, perdemos o foco, saímos aí deslocadamente na vida e... Veja bem, depois, e o interessante é que ele diz, paga a dívida e olha a certeza do profeta. E a certeza que essa mulher tem ao ouvir um verdadeiro representante de Deus na terra. Você e os seus filhos vivem ou vivam ou vivei do resto. Olha que coisa interessante. O próprio profeta sabia que o que Deus havia dado era recalcado, sacudido e transbordante. Aquela mulher viveu o resto da sua vida com seus filhos, com o sobejo da bênção de Deus. Nossa, bom, eu não queria chamar de sobra, de resto, porque na realidade o que Deus deu para ela, o que ficou para ela, não é resto, não é sobra. Ela pode manter. Então vejam bem, a confiança na abundância do suprimento de Deus é outra coisa que eu preciso acreditar e trabalhar com isso na minha vida. Veja que quando nós vamos no Novo Testamento, tem um jovem que chega em Cristo e diz para ele assim, bom mestre, vamos esquecer as outras partes, mas ele diz, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo conhecia o jovem, conhecia o coração dele, tanto é que a Bíblia diz que ele amou o jovem, que ele amou aquele jovem. Porém, ele disse para ele assim, ele foi na parte mais fácil, na parte legalista, na parte fácil de fazer. Ser um religioso é fácil, ser legalista é fácil. Tá? Viver à base de leis, de regras, é muito fácil. O duro é quando você tem que fazer, usar a fé. Viver, mas o justo viverá pela fé. Ser legalista é fácil. Então Jesus olha para ele e diz assim, honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as... mas isso eu faço desde a minha meninice. Olha, tranquilo. Ser legalista, ser um crente legalista, ser um crente religioso, espiritualista, é muito fácil. Esse menino chega, encostou, vamos dizer assim, chega, espaldou na cadeira. Isso aí eu faço todo dia, estou no céu. O que Jesus Cristo diz para ele? Mas ainda te falta uma coisa. Agora vem a parte difícil. Porque aquele menino, aquele jovem, ele era muito rico. Muito rico. A diferença é que essa mulher aqui é simples, mas o jovem é muito rico. Jesus Cristo disse o que para ele? Vai, vende tudo que você tem. Veja que ela falou para a mulher, vendeu o azeite. E para o jovem rico, ele disse, vende todos os teus bens. Até aí tudo bem. Ele poderia pegar, vender, colocar o dinheiro no banco e glória a Deus, se desse certo, amém. Se desse certo, ser crente, amém. Se não desse, ele ia lá no banco e retirava o dinheiro. Comprava tudo de novo e tocava o barco. Então tem muito crente que vive de muleta. Vive de muleta. Se não der certo ser crente, se não der certo a igreja, se não der certo o salão, não faço o mercado. Eu ouvi essa história há muitos anos atrás. Logo quando eu cheguei aqui no interior. Alguém abriu uma igreja, um salão, e a broma, né, a brincadeira dele foi essa. Se não der certo, eu faço um supermercado. Então tem muito crente que vive de muleta. Vive de muleta. Ele tem uma escola, ele tem uma reserva. Se não der certo aqui, eu pulo para lá e volto a viver a vida que eu vivia antigamente. É por isso que Eliseu, quando Elias chama Eliseu, ele fala assim para ele, fica aqui que eu vou ali já vem. O que Eliseu faz? Primeiro, ele separa a 12ª junta de bois
que era dele, dos outros não interessa, era dele. Ele pega o arado, ele quebra todo o aparelho que vai prender a junta de bois, ele mata os 2 bois, que é uma junta, né? Uma junta, se é uma pareia, é 2. E faz um churrasco, faz uma festa. Beija seu pai, beija sua mãe e olha para o profeta e diz, agora vamos. O que Eliseu faz? Ele quebra todas as ligações, toda a ligação que ele tem, tudo que poderia incitá-lo a voltar atrás, tudo que poderia tentá-lo a voltar atrás, ele simplesmente dá fim. Quer dizer, agora eu não tenho motivo. Se der certo, bem. Se não der, eu estou lascado do mesmo jeito. Então tem que dar certo. Por isso que muita gente canta, com Cristo é vencer ou vencer. E eu quero te dizer uma coisa, pode matar a 12ª junta de bois. Se Deus te chamou, se você tem certeza disso, você pode matar a junta de bois, você pode quebrar o arado, você pode fazer um churrasco, se despedir, porque o mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai suprir a tua necessidade, assim como ele supriu a dessa mulher. E ele disse, viva do resto. O profeta disse, viva do resto. Por quê? Se eu voltar lá no começo, né, vamos resumir e encerrar. Veja, naquela casa, meu marido temia o Senhor, então havia fidelidade. Tua serva não tem nada a não ser uma botija, a humildade, a simplicidade, me perdoa. O profeta dá uma ordem difícil para ela, sai pedindo favor para todo mundo. Peça para todos os teus vizinhos. É difícil. Primeiro, você tem que ter vizinhos. Segundo, você tem que ser muito humilde para sair pedindo as coisas. E muitas vezes nós vamos precisar pedir não só para Deus. Por isso que a Bíblia me diz assim, que eu devo me comunicar com os santos nas minhas necessidades. Nas minhas necessidades. Então, eu preciso me preocupar. Então, essa mulher tinha na casa dela fidelidade, simplicidade, humildade, e depois o profeta diz, os vasos estão aí, a sua botija está aí, tá. Os vasos estão aí, entra no quarto, fecha a porta sobre você e seus filhos. Isso fala da intimidade com Deus. Agora era ela e Deus. Talvez os meninos soubessem ainda alguma coisa, aprenderam alguma coisa com o pai antes de falecer, aprendeu com o pai que era também profeta. Mas a mãe agora no lugar do pai, a mãe agora é a supridora, vamos dizer assim. E ela simplesmente fecha a porta, quer dizer, ela vai para um momento, milagres, meus queridos irmãos, só acontece na vida do cristão quando ele tem intimidade com Deus, quando ele tem um a sós com Deus, quando ele tem um lugar que ele escolheu, que ele separou e que ele colocou ali um horário. Nós falamos sobre isso, está lá no YouTube. Está lá no YouTube. Se quiser nos ajudar, nos acompanhar, tem lá. Então, ele tem um horário, tem um momento e tem o propósito. Aquela mulher agora, ela simplesmente está só ela e Deus dentro do ambiente. Lógico que os filhos estavam juntos. Mas veja que o solicitante da bênção é ela. Então, é ela e Deus. E quando ela fecha a porta do seu quarto, ela está empenhando um momento de intimidade com Deus. É só ela e Deus agora. E muitas vezes nós vamos ficar nessa situação. Seremos só nós e Deus. E há um ditado aí que eu gostaria de usar que diz que eu mais Deus somos maioria. A maioria. Então vejam bem. E a última coisa mais interessante é que quando o azeite cessou, ela não murmurou. Ela não quis além. Ela não queria mais. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos a hora de parar. Veja Moisés, quando ele vai construir, quando Deus fala para ele, olha, você vai edificar um tabernáculo. Ainda era o tabernáculo móvel. Peça para o povo trazer. E Moisés simplesmente disse para o povo, veja bem, gente, nós vamos construir uma igreja. Deus colocou no meu coração, eu tenho o desenho, eu tenho os materiais, eu tenho tudo aqui, o tipo de material que Deus pediu, eu tenho todo um projeto. Só que eu preciso da ajuda de vocês agora. E a Bíblia diz que o povo simplesmente abriu mão e começou a ofertar. E ofertou.
E eu acho essa passagem muito, muito linda, maravilhosa. Moisés era um tremendo líder, um gigantesco líder. Porque chegou um momento em que ele olhou para o povo e disse: ei, gente, chega. Vocês trouxeram tanto, vai sobrar. Se é outro tipo de pessoa, aí continuar, né? Aí abre uma caderneta de poupança. Não, vamos aproveitar também e já vamos. Não. Moisés pediu a oferta para construir o tabernáculo. Não foi para comprar carro. Se sobrar, a gente compra não sei o quê. Se sobrar, a gente... Não. Quando deu o valor que Moisés precisava, ele disse para o povo: chega, tá bom, tá ótimo, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Então, veja que coisa interessante. Quando nós confiamos na abundância e não nos aproveitamos. Então, existem pessoas que, como eu disse, essa é a parte mais complicada. Por quê? Porque vai mexer com com o nosso brilho, vai mexer com o nosso caráter, vai mexer com uma infinidade de coisas. Veja, essa mulher recebeu tanto azeite, vamos dizer, era tanto dinheiro que agora veio o problema. Ananias e Safira quebraram aí. Porque Deus deu a bênção dobrada, recalcada, sacudida, transbordante, e eles simplesmente falaram assim: bom, como a gente disse que ia dar um valor, não, você não falou que ia dar 100. Você falou que o que você conseguisse com aquilo, você daria. E ao invés de valia 100, deu os 200. E eles achavam que estavam mentindo para homens, e não estavam. Estavam mentindo para o Espírito Santo. Quando Safira chega, fala assim: e aí? Por quanto foi vendido? Por quê? Está vendo? Os pés dos que levaram seu marido já estavam voltando. Agora vão levar você. Veja, Deus não vai te matar. Não é isso que eu estou dizendo. Calma. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós precisamos tomar cuidado, porque a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. E a hora que deu a bênção, é por isso, vou voltar na oração dominical, o pão nosso de cada dia. Não adianta, eu estava acostumado a comer pão com manteiga, agora eu quero croissant todo dia de manhã. É pecado ter isso? Não. Mas veja bem, eu tenho que estar satisfeito. Paulo diz: estando satisfeito com tendo que comer, tendo com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, meu irmão, minha irmã, deu o X que você precisa, agradeça a Deus, agradeça aos irmãos, agradeça a quem está te ajudando e disse: basta, tá bom, chegou, aonde eu precisava, Deus te abençoe, muito obrigado. Tá bom? Então, essa era a parte mais difícil. Então, menino, voltando só para concluir, o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele? Você vende o que você tem, você dá aos pobres. Agora vem o problema: dá aos pobres. Agora, se esse menino entrega para os pobres e não dá certo a questão da fé, de seguir Jesus, ele vai voltar para onde? Lembra que eu falei que tem muito crente vivendo de muleta? Se não der certo a fé, eu volto lá para onde eu estava. É por isso que Eliseu mata a junta de boi que havia, para não ter a tentação de voltar atrás, de lançar, porque a Bíblia, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não há dívida. Aí sim, depois de tudo isso, você vem e me serve. Mas a Bíblia diz que o menino se entristeceu porque ele era muito rico. Ele simplesmente vira as costas, ele dá as costas para Cristo e vai embora. E vai embora. Muitas vezes nós fazemos isso. Então, qual é o propósito de Deus? Em suprir as minhas necessidades. Por que Deus responde? Por que Deus responde? Por causa de tudo isso que nós vimos aqui. Veja, o problema, não, o medo, recapitulando, o medo dela não era, o problema não era ela não receber, porque ela tinha argumentos para colocar diante de Deus e do homem de Deus. Ela tinha crédito com Deus. O marido dela tinha crédito com Deus, apesar de estar morto, mas a história dele diante de Deus não estava morta. Segundo, o medo de não receber, mas a preocupação é: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não posso perder a finalidade. Por que eu estou orando? Se eu
perceber o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu estou falando que eu vou fazer. Segundo, quando eu começo a acreditar que Deus vai me responder, quando na minha casa, na minha vida tem fidelidade, simplicidade, humildade, que mais? Intimidade com Deus e a gratidão a hora que o azeite encerrar, eu saber que Deus fez. E o que Deus fez o quê? Ela simplesmente vendeu, o valor foi muito bom, ela não deu uma de Ananias e Safira, ela foi lá e pagou tudo que ela devia, ela não dividiu a parcela, deu tempo. Ela não dividiu a parcela, ela não dividiu em parcelas, vamos dizer assim. Ela pegou todo o dinheiro e pagou tudo o que o marido ficou devendo. E a história dessa dívida é até bonita. Tá bom? É até bonita. Porém, o profeta disse, você vai pagar a dívida e vai viver do resto. Viver do resto. Não é sobreviver. Você vai viver do resto, do que sobrar. Então, aquela mulher foi tranquila, porque ela sabia que daria para pagar a dívida e ainda ia sobrar para ela viver. Ela e os filhos, pode ser regaladamente ou não, mas você vai viver do que sobrar. O profeta disse para ela. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite é isso. É que a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Mas tenha cuidado com o que você vai fazer com a resposta de Deus. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Mas alguns não souberam lidar com a bênção de Deus. E, infelizmente, ao invés de serem muito abençoados, eles pereceram. No deserto, alguns engasgaram com a comida, outros a comida estragou porque tentaram acumular, outros murmuraram. É a lição de domingo, se Deus quiser, para segunda-feira, para a semana que vem, tem a lição de número 7 sobre a murmuração. Então, que Deus te abençoe. Mas, veja bem, aquilo que você votou, por isso que a Bíblia diz, é melhor que não vote. Mas se votares, se você fizer algum compromisso, pare com Deus. Se você fizer algum voto, pare. Porque Deus não se agrada de todos. E a bênção que vai vir sobre a sua vida, eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Sou um boieiro, um cultivador de sicômoros, vamos dizer assim. Mas a bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida será recalcada, sacudida e transbordante. Mas tem uma coisa, não perca o foco. Tome cuidado. Que ao invés de ser abençoado, pode surtir um efeito contrário na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe todos os irmãos que acompanharam, os que passaram e foram, os que passaram e ficaram, né? Aos irmãos, às irmãs, os pastores, né? Bispo Naldo, meu amigo de longa data, trabalhamos juntos na Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E como essa mãe aqui lutou pela vida dos seus filhos. E Deus honrou a fé desta mulher e a fidelidade do seu marido falecido. Veja bem, existem pessoas que estão mortas. Mas o trabalho deles aqui e as promessas de Deus na vida deles ainda não morreram. Estão vivos. Creia nisso. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima vez, se Deus nos permitir.